Satnam, vou falar sobre limites hoje na live. Deu um problema ali antes, eu tive que fechar e começar de novo. Mas esse é o tema então que eu quero trazer para conversar hoje sobre limites. E vou começar com uma frase que tem no livro do Essencialismo, esse livro aqui, muito bom, que só é realmente livre aquele que sabe estabelecer limites. E quero trazer um pouco também assim de como eu me sentia quando eu era refém, né, dessa falta de limite. Então, durante a infância eu era muito quieta, na adolescência eu também tinha certa insegurança. Eu lembro que quando tinha uma situação que me desagradava, alguma coisa que ia e rompia os meus limites, eu não sabia expressar, eu não sabia me expressar, não sabia colocar esses limites e eu lembro que eu chorava. Então eu chorava quando eu sentia raiva e era a única forma que eu sabia me expressar e lidar com isso. Então essa frase de que só é realmente livre aquele que sabe estabelecer limites traz uma identificação muito grande de como eu me sinto hoje, na importância dos limites para relações saudáveis. E o que seria o limite? Para entender do limite, é importante o autoconhecimento no sentido de que eu ter noção, eu ter essa clareza do que é importante para mim, sabe? O que eu consigo tolerar, o que eu posso relevar. É um espaço, eu digo assim, que é um espaço sagrado. O meu limite é um espaço sagrado e eu vejo os limites nas relações como se fosse uma dança, até onde eu posso ceder, recuar e até onde eu posso ir sem que eu me fira nisso e sem que eu agrida e interfira o seu espaço. Então, o limite é isso, até onde eu posso ir e vir, né, no sentido assim, sem que isso afete a forma como eu me sinto. E para isso é necessária essa clareza de que o que é importante para você, dos seus valores, das suas necessidades, entender também o que você gosta, o que você não gosta, qual que é o conceito de respeito, né, que eu vejo assim que muitas pessoas trazem isso de, por favor, me respeita, sabe, querendo impor, mas até que ponto isso é claro do que é respeito para você e o que é o respeito que o outro compreende como respeito. Então, para estabelecer limites saudáveis, é necessário sim o autoconhecimento de você entender o que está drenando a sua energia, o que está te machucando, para que você possa, depois disso, comunicar ao outro. E nisso, eu quero falar então um pouco sobre alguns motivos pelos quais as pessoas não colocam esse limite, elas não comunicam os limites delas. E um pouco tem a ver com essa questão de desagradar, sabe? Eu acho que se eu falar não, porque eu posso colocar limite sem necessariamente expressar, verbalizar o não. O limite ele não vem só com isso, ele vem, como eu falei, comunicando o que você pensa, o que você sente, o que você está disposto a ceder, o que não. Então é uma clareza numa forma mais completa. E muitas vezes isso de eu não vou colocar o meu limite, ou seja, vamos supor que alguém me peça algo que eu não estou em condição de fazer. Muitas vezes existe isso de passar por cima do que você considera o seu limite, ou seja, você se ferir para que essa relação permaneça por medo de desagradar, né? Por medo de não ser aceita, por medo de prejudicar essa relação com o outro, ou seja, eu passo por cima dos meus limites para que a gente esteja bem. É o medo da rejeição, tem também essa questão do medo de ficar sozinho, de associar o que eu faço, a minha utilidade, a forma como eu me posiciono com eu ser amado ou não, e não está condicionado a isso. E uma coisa que eu gosto de trazer assim, essa consciência é que é muito perigoso, são perigosas essas relações onde você precisa ter uma utilidade dentro de uma relação é perigoso, porque a partir do momento em que você interrompe, você deixa de ser útil, até que ponto isso se sustenta? Então, as relações elas se dão pela troca, pela reciprocidade, pelo amor, mas não necessariamente só porque alguém tem uma utilidade para mim. E eu sempre coloco isso, que eu não quero ser útil para ninguém, nesse sentido de que isso é o que vai unir e manter essa relação. Eu quero ser útil porque eu transbordo e eu tenho condição de compartilhar algo que está em mim. Então, observa dentro das suas relações o motivo pelo qual de repente você tem uma certa dificuldade de colocar limite
E isso você tem um preço que paga, né? E o preço de não colocar limites nas relações tá ligado sim com se sentir sufocada, se sentir esgotada, se sentir desrespeitada, tá ligado também com essa incompreensão, a falta de reciprocidade, tá ligado também de repente você se sentir desvalorizada nas suas relações, sentir que está sendo manipulada, e isso tá tudo ligado com o que você permite. As pessoas elas só vão te tratar com a forma que você permitir. Então, por isso que é importante essa consciência, essa clareza para a comunicação disso. Então, para começar, né, trazer esse olhar de que o que me trava hoje, que eu tô tendo uma certa dificuldade de dizer não ou dizer pro outro, você pode vir só até aqui, sabe? A nossa relação, ela se permanece equilibrada só até esse ponto. A partir do momento que você exige algo que eu não tenho condição de te dar, ou que, enfim, eu não quero, pode ser que eu não queira também, isso começa a me ferir. Então, começa a buscar qual que é o mecanismo de defesa e de autossabotagem, e eu trago, né, a minha visão como uma falta de amor próprio, porque a diferença entre o egoísmo e o amor próprio é o quê? Que o egoísmo é quando eu sempre venho em primeiro lugar, em todas as situações eu estou em primeiro lugar, e o amor próprio é entender quando eu preciso vir em primeiro lugar, mas quando eu também posso ceder, sabe? Que isso é tranquilo para mim, que eu ceder nessa situação, que eu abrir mão de algo, não vai ferir nada que é sagrado, nada que é valioso dentro de mim. Então essa é a diferença, porque tem muitas pessoas que se anulam com medo, né, nessa questão de eu vou ser egoísta por essas crenças limitantes, e não é assim que funciona. Eu preciso estar bem dentro dessa relação. Essa troca tem que estar sendo saudável, tem que estar sendo harmoniosa, tem que estar sendo equilibrada para acontecer. Se eu preciso estar o tempo inteiro me doando, me desgastando para que você esteja bem, para que essa relação permaneça, eu pago um preço muito alto por isso, né? Então, por isso que tem essas questões de... Às vezes as pessoas vêm falar pra mim, sabe? Eu tô me sentindo de tal forma, eu tô me sentindo de outra forma quando alguém faz algo. E eu pergunto, mas você já falou isso pra pessoa? E muitas vezes a pessoa fala, não. Então, eu sinto que eu estou sendo não abusada, mas explorada. Eu tô sendo explorada, eu sinto que a pessoa só me procura quando ela precisa de algo. Eu não me sinto vista, sabe? Eu não me sinto amada. E se isso não é comunicado ao outro, como que a pessoa vai saber que você se sente assim? Se todas as vezes que eu te procuro para algo que eu quero fazer, para um favor que eu quero pedir, enfim, toda vez você cede, sabe? Até que ponto é uma questão do outro e não da sua falta de se pertencer, de se posicionar e de comunicar. Essas questões se referem a amizades, a todas as relações, família, relações afetivas, amizades, no trabalho, em tudo. Por quê? Imagina então que dentro de você, que você é como se fosse uma bicicleta, você vai pedalar no seu ritmo, a pessoa vai pedalar no ritmo dela, e você que vai controlar quando você para, quando você vai adiante, porque é você que dita, sabe, o seu posicionamento, o que é permitido e o que não é permitido, quando eu me movo na sua direção. E a gente precisa ter isso claro para comunicar. E como que a gente tem essa clareza, então? Queria primeiro trazer essa questão de você observar, e quando eu falo observar, não é agora. Isso é uma reflexão que você vai fazendo todas as vezes que alguém te pede algo e que você tem aquela tentação de falar não. Peraí, que tá quente aqui. Que você tem vontade de falar não, mas você acaba falando sim, e depois você fica com raiva, depois você se arrepende. E eu não tô falando de algo grande, sabe? Eu tô falando de coisas corriqueiras. Por exemplo, vamos comigo no mercado? De repente você não quer ir no mercado, mas por algum motivo você falou vamos. E daí chega lá, demora, a fila tá enorme, enfim. E você pensa, poxa, ia ser muito mais legal se eu estivesse na minha casa lendo um livro. Mas por qual motivo você falou sim ao invés de falar não? Entende? Então é esse jogo que eu tô trazendo, essa proposta de você começar a se observar. Por que eu falei que eu queria isso, na verdade eu não queria, sabe? Porque existe um mecanismo inconsciente no sentido que eu sempre trago essa reflexão de que mesmo quando você tá perdendo, mesmo quando você tá numa situação de desconforto, você tá ganhando alguma coisa. Então vamos falar esse exemplo corriqueiro que acontece, as pessoas convidarem, né, a gente para alguma coisa. Vamos na festa sábado. Poxa, eu não gosto, sou uma pessoa caseira. E eu falei sim.
né? Então eu não queria ir, mas eu acabei falando sim. O que que tem por trás desse meu sim? Então tem essa necessidade de eu ser aceita, de eu ser aprovada, de eu pertencer, de eu me sentir amada. Tenho medo de eu falar não e a pessoa cortar relação comigo, ela não me convidar mais, sabe? O que que tá por trás disso? Tá por trás de que se eu falar não, eu não sou uma pessoa boa, eu tô sendo ruim, eu podia muito bem estar fazendo companhia. Então vai observando os discursos da sua mente para que você possa interromper isso. Porque senão você não vai encontrar esse ponto de se sentir livre nas relações. E essa prisão, quem tá te colocando é você mesmo. Você tá se colocando nisso por não ter essa clareza de como você funciona, sabe? Por que você age dessa forma. E você vai levando isso durante toda uma vida, mantendo esse padrão que é sufocante, né? É horrível quando a gente não consegue se defender. E de novo eu trago essa criança interior pensando que se tem uma criança interior, a criança que eu fui um dia, ela mora dentro de mim e hoje eu sou uma mulher, eu preciso me posicionar e defender essa criança. Então, quando a gente vê alguém fazendo uma maldade com uma criancinha, vem muitos julgamentos na cabeça, né? E por que não nós nos defendermos? Nós defendermos essa criança que mora aqui dentro, sabe? Isso tá ferindo a minha criança, tá ferindo mas hoje eu já sou uma mulher, eu consigo me posicionar. A minha criança não conseguia, como eu falei pra vocês, eu era muito quieta. E muitas vezes era isso, como eu não sabia me expressar, eu só chorava de raiva. De raiva, o que que era a minha raiva? Eu estou indo contra mim mesmo, né? Pra mim era isso a minha raiva, eu estou sendo desrespeitada, eu estou sendo invadida. Mas hoje que eu sou mulher, eu posso me posicionar, sabe? Eu posso falar não, eu posso falar a partir daqui você não vai, né? Assim como eu posso fazer essa dança, daqui eu posso ceder, aqui eu não posso, e criando essa harmonia nas relações. Então, observa, se é o medo de desagradar, se é o medo de ser egoísta, se você tá fazendo esse julgamento de que falar não, quando eu posso estar jogada no sofá. Eu poderia aceitar esse convite, mas eu simplesmente não quero. Então, se você tá achando que é feio falar não, que é feio pôr limites, enfim. Se é o medo de ser abandonada, se é o medo do que eu vou causar no outro. Quando eu coloco meus limites, como que o outro vai reagir? Será que ele vai ficar com raiva? Será que ele vai ficar triste? Será que ele vai ficar frustrado e decepcionado comigo? E observa quando a gente traz esse discurso, o quanto tem da nossa criança querendo a aprovação dos pais, sabe? E, então, assim, muitas vezes são mulheres agindo, mas quem está conduzindo a vida é aquela criança ainda, que está o tempo inteiro se anulando, buscando aprovação, buscando se sentir amada, se sentir merecedora a partir de agradar, sabe? E se você for trazer essa honestidade para as relações, o que eu penso assim é que eu coloco esses limites de que eu só vou fazer o que eu quero no sentido assim, não que eu só vou fazer o que eu quero no sentido de egoísmo, mas o que eu tenho condição, porque quando eu faço de coração, sabe? Se eu aceito sair com você, se eu aceito jantar com você, se eu aceito fazer qualquer coisa que você me pede, eu tô indo porque eu quero, porque eu tô indo dentro da minha liberdade, que eu quero compartilhar com você o que eu tenho dentro de mim. E é isso que eu espero das minhas relações. Eu não quero que você faça algo que te fira para que eu esteja bem. Eu não quero que você me agrade, sabe? Eu quero que você seja honesta, eu quero que você seja justa e estabeleça essa troca comigo também de duas pessoas compartilhando, não eu me desgastando para outra pessoa ficar bem e nem a outra pessoa fazendo a mesma coisa, sabe? De um ser prejudicado para que o outro seja agradado. Nós não somos mais crianças. Então, é necessário sim que o adulto se posicione defendendo o que fere essa criança, mas também não deixando essa criança fazer a birra, né? Essa criança ficar com raiva no sentido de acolher, mas assumir a responsabilidade por isso. Então, muitas vezes, essa falta de limites também vem com isso. Eu tô com medo de que o outro fique com raiva, de que o outro fique desapontado comigo. Mas isso é uma questão do outro, sabe? É o outro que tem que lidar com o que chega, assim como eu sou responsável por mim, pelas minhas atitudes, pelas minhas emoções, o outro também. E tá tudo bem isso é um processo de amadurecimento, né? É muito mais sincero, é muito mais honesto, e isso te dá muito mais elementos para o seu amadurecimento, você lidar com as suas frustrações, com os seus medos, com a sua raiva, do que você passar uma vida, sabe, reprimindo isso, enfiando isso para baixo do tapete para não olhar para a verdade que está se expressando a partir de você, assim como o outro. Então,
traz isso. Outra coisa também que é importante observar é essa questão de sentimento de ingratidão, sabe? Se eu falar não, se eu colocar um limite, eu vou estar sendo ingrata, principalmente quando a gente pensa em pai e mãe, né? Porque o que pai e mãe faz por nós, meu Deus, isso é muito grandioso, começando pela vida, né? Podia ter parado ali, que já é algo imenso. Então, muitas vezes, tem essa coisa de que como eu não vou fazer isso pelo meu pai, como eu não vou fazer isso pela minha mãe, diante de tudo que eles já fizeram por mim. E nisso a gente vai entrando nesse jogo, nessas chantagens, sabe, emocionais, que todo mundo sai perdendo nisso. Então, vou dar um exemplo, assim, por isso que eu tô falando, gente, não é algo grande que acontece, são coisas corriqueiras que nós vamos engolindo, que nós não vamos nos posicionando, não vamos colocando limite, comunicando como nós nos sentimos, e que no final isso sufoca, até que chega uma hora que a reação é explosiva, sabe? Eu tenho que vomitar, eu tenho que ser agressiva no sentido da forma como eu me expresso, porque isso já foi a última gota, sabe? Então, vamos supor que eu estou estudando e a minha mãe me ligue pedindo, vamos dar um exemplo, o que aconteceu? Hoje eu tirei o dia que eu queria me programar para fazer as coisas da vivência mergulhando em si online, que vai começar na quinta, e para eu estudar. E a minha mãe queria que eu fosse ao banco para resolver umas questões dela. Então, assim, eu coloco meu limite dizendo, hoje eu me programei para isso, o que você está me pedindo eu entendo que não seja urgente, porque não é algo que você precisa para hoje, eu posso ir na sexta-feira. Pronto, hoje eu vou estudar, eu vou na sexta. Então, eu coloquei meu limite, eu não vou abrir minha programação, que é o meu trabalho, que é importante para mim, para fazer algo que não tenha necessidade de ser hoje. Então, eu vou na sexta-feira. Eu fiz esse acordo, porque hoje eu sei os meus limites, mas eu poderia ter falado, sim, mãe, eu vou hoje no banco, isso ter afetado o meu trabalho, e depois eu ficar com raiva dela, sabe? Então, é trazer essa honestidade do que é, sabe? Não precisa dizer não ferindo, não precisa ser grossa, mas comunicar, isso eu não posso ceder hoje. Se fosse outro dia, de repente, sim. Então, o quanto você tem sido verdadeiro nas suas relações e comunicado aquilo que está te ferindo. E como identificar isso? Tem coisas que são óbvias, que dá aquela raiva, aquela tristeza, aquela frustração, e a gente fica com o chicote, assim, ai, por que eu fiz isso? Por que eu aceitei isso? Né? Então, primeira reflexão, por quê? Por que você fala assim quando você quer dizer não? Por que você está com medo de perder? Sabe? E esse medo de perder é um bom motivo para você continuar fazendo isso? Ou isso tá te aprisionando cada vez mais? Ou você tá ficando refém desse medo da relação, desse medo da visão do outro, da interpretação do outro? E o quanto isso tudo é real apenas na sua cabeça, sabe? De repente isso não é uma condição que o outro tá colocando. Eu tô falando o outro, mas vocês entendem que é na amizade, no trabalho, na relação afetiva, na família, em tudo, tá? Até que ponto você está colocando isso como uma condição para essa relação continuar, e até que ponto o outro está realmente enxergando que isso é o requisito para nós continuarmos nessa relação. Então, entenda que muito é da criança, gente, e nós vamos desagradar as pessoas, é necessário desagradar as pessoas no sentido assim que é inevitável, tá? Não tem como passar uma vida se anulando, não tem como passar uma vida não existindo para que as pessoas estejam bem. Isso não é justo com você e não é isso, não é assim que tem que acontecer, tá? Então, traga essa clareza. Me sinto carregando uma bagagem super pesada nas minhas costas, sinto muito peso, muito pesado, porque tudo que você está dizendo condiz com o que eu estou vivendo. Só um pouquinho, deixa eu ver como está minha bateria, tá? Então, traga essa clareza. Começa por onde? Natanaia, não sei. Como que você começa? Você vai começar observando isso. Então, primeiro, qual que é o discurso da minha mente quando eu quero dizer não e digo sim? O que está em jogo aqui? Tá? Lembra que eu expliquei os tópicos. Então, o que é que eu estou negociando? Natanaia, desculpa. O que eu tô colocando aqui, então, que eu tô a moeda de troca, né? Vamos falar assim, qual que é a moeda de troca? Eu falo sim querendo falar não para eu me sentir amada. Eu digo sim querendo dizer não com medo de ficar sozinha. Sei lá, qual que é a sua moeda de troca. Então, identifique qual que é a minha crença, o que eu aprendi aqui e que agora eu preciso ressignificar. O segundo passo, então, é observar em que momentos o meu limite está sendo invadido. Eu não estou deixando claro qual é o meu limite. E se você é uma pessoa que tem dificuldade em entrar em contato e perceber quando é que isso está te desagradando, quando isso está, enfim, ferindo algo que é sagrado para você, que é a sua existência,
Observa, por exemplo, na TPM, porque quem tem TPM, eu não tenho, mas assim, tem momentos sim que eu estou muito irritada. Quando a gente está nesse momento assim de uma irritação maior, é comum a gente fazer aquela tempestade no copo d'água, que é uma irritação muito grande vir à tona. Então você observa, o que é essa irritação? Poxa, pediram para eu trabalhar no sábado, que saco, sabe assim, eu não trabalho no sábado, pediram para eu trabalhar no sábado. Então, de repente, na TPM, isso vem à tona como uma irritação. Isso significa o quê? Isso pode sinalizar que são pequenas coisinhas que você vem passando por cima, enfiando para baixo do tapete, e que você consegue tolerar isso no seu dia a dia, mas isso já está indicando que são pequenos limites que estão sendo ultrapassados. E como eu falei, você pode comunicar isso. Você pode dizer, eu posso fazer isso outro dia. Você pode falar simplesmente não, porque sábado é o meu dia de ficar com a família, sábado é o meu dia de lazer, sabe? E quando uma pessoa ela tem essa tendência de estar sempre agradando, sempre dizendo sim, sempre aceitando todos os convites, sempre fazendo todos os favores, quando ela começa a se posicionar, quer dizer, opa, isso eu não tô afim, isso eu não vou fazer, sabe? Ela vai causar sim uma reação nas pessoas, porque imagina, tudo que eu peço você faz, como agora você não vai fazer? Como assim agora você não vai fazer? Sabe? Então você veio se anulando por tanto tempo que agora vai exigir um pouquinho mais de esforço, um pouquinho mais de coragem para confrontar, né, essas situações, no sentido de se posicionar e dizer, epa, eu tenho vontade também, eu também tenho direito, eu também sou merecedor, eu também posso, sabe? E isso não interfere na nossa relação, mas entender que sim, você vai desagradar algumas pessoas quando você começar esse processo. Se você tem essa tendência de ser a boazinha que está sempre fazendo tudo pelos outros, vai criar então essa sensação um pouco. Então seria isso, de você começar a identificar onde é que está faltando um limite aqui. Como que eu sei disso? É quando eu me sinto mal, quando eu me sinto com raiva, quando eu me sinto desrespeitada, quando eu me sinto sufocada. Nessas situações, algum limite seu está sendo desrespeitado, tá? Lembrando que é sempre a sua responsabilidade, porque você permitiu isso. Você não se posicionou, então como que você faz agora? Ok, não vou pagar o resto da vida por isso, mas eu vou começar a identificar que limite era esse, sabe? O que eu estava precisando aqui e que eu não comuniquei ao outro. E essa clareza, ela vem então a partir disso, do que eu gosto, do que eu não gosto, do que eu posso, do que eu não posso, o que é importante para mim, o que não é importante. Então, tanto o que é quanto o que não é importante eu expressar. Porque eu aprendi, né, nas minhas relações, que o óbvio precisa ser dito. E dito de uma forma clara, porque às vezes eu tô me expressando, achando que eu tô deixando muito óbvio isso, muito claro, e não tá. Quando eu acho que eu estou deixando subentendido, a pessoa ela vai interpretar da maneira que ela tem condições. Então, expressar, eu falo assim como se fosse uma fotografia, na forma que se eu falar para você ou se eu falar para uma outra pessoa, as duas pessoas vão entender a mesma coisa. Então, se eu digo, Lara, vou dar um exemplo pessoal, eu não gosto que me cobre, sabe? Se você me chama para jantar, se você me chama para ir na sua casa, que nem eu falei, eu vou, se eu estiver afim, se eu tiver de coração para compartilhar esse momento com você, senão eu vou falar não. Então, se eu falar não, a pessoa fala, você nunca vem aqui em casa. Isso pra mim já rompe o meu limite, sabe? Então eu comunico, olha, eu agradeço o seu convite, eu vou adorar em outro momento, não estou afim, mas hoje eu não quero ir, sabe? Então, não quero que você pode falar, não quero que me cobre, você já coloca o que você não gosta. Porque daí a pessoa entende como que você funciona, é tipo o seu manual de instrução, quais são as minhas regras. É como se fosse um contrato, os contratos que nós fazemos nas nossas relações. Então, o quanto você tem trazido essa clareza do que você gosta e do que você não gosta. O que eu posso fazer em relação a você e o que eu não posso, né? Por exemplo, eu me incomodo quando as pessoas que eu não tenho muita intimidade ficam me tocando, né? E isso é uma coisa que eu sempre comunico, por mais que a gente possa fazer uma expressão corporal, possa demonstrar com o nosso rosto, às vezes a pessoa ela não tem essa percepção. Então é importante comunicar isso. Olha, tá me incomodando você me tocar, sabe? E o quanto dessa clareza, então, você traz para suas relações dos seus limites. Lembrando que às vezes você acha que está deixando claro, mas não. Então é importante verbalizar com clareza, tá? E isso não precisa vir numa forma de uma patada, isso precisa vir como uma conversa, no sentido, se eu te conheço bem, você me conhece bem, nós podemos nos relacionar de uma forma melhor, mais harmoniosa e mais respeitosa. Então, entender sim que é preciso estabelecer regras
e ver o quanto você pode flexibilizar ou não dentro do que é importante para você. Mas que esse é o seu trabalho. Outra coisa importante também dentro disso de estabelecer limites é a consistência. Ou seja, se eu entendi que para mim é muito importante que você seja pontual e eu ser pontual, e a pessoa toda vez chega atrasada e eu vou relevando, eu não tô deixando claro o quanto isso é importante para mim. Ou seja, eu tô engolindo o sapo em silêncio. Mas se eu coloco que o meu limite é isso, sabe? E eu separei meu tempo, eu me programei para estar aqui, eu poderia estar fazendo outra coisa, e você se atrasa todas as vezes, eu comunico isso uma vez, na segunda vez a mesma coisa, na terceira vez. Então, assim, eu estou cedendo, eu não estou deixando claro e não estou trazendo esse posicionamento, essa consistência dentro das consequências de respeitar o meu limite. Ou seja, eu faço o que você quiser, porque eu sou permissiva, né? E isso acontece o tempo inteiro, e não quer dizer que a pessoa esteja fazendo por mal, mas se isso está me ferindo, eu preciso sim comunicar. E como eu falei, isso acontece no dia a dia. Eu tinha uma amiga que era assim, toda vez a gente combinava de sair às 7 horas, ela ia às 8h30, até que um dia eu falei, eu tô indo, você vai sozinha, não vou mais te esperar. Nunca mais aconteceu, sabe? Então, onde você precisa se posicionar que você tá, sabe, ignorando o que é importante para você, para que a outra pessoa exista confortavelmente. Como que você pode fazer isso? Identificando, então, as suas necessidades. Quais são as minhas necessidades? Eu tenho necessidade de respeito, eu tenho necessidade de apoio. O que você precisa, sabe? Essa pergunta é uma pergunta que você pode trazer no dia a dia, não só nessa questão do limite. O que eu preciso agora para que eu possa comunicar ao outro? Não dizendo que o outro sempre vai fazer o que você está comunicando, mas que fique claro, essas são as minhas regras, sabe? E se o outro tiver condição de estabelecer essa dança, essa troca, não tem problema nenhum, não tem motivo pelo qual ele não faria isso, né? Então trazer essa clareza também. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui para falar para vocês. Da clareza dos papéis também. O limite, ele entra nos papéis que nós desempenhamos, ou seja, eu, por exemplo, eu trabalho em casa também, trabalho na Morada Florescer, mas eu também trabalho em casa. E quando eu estou trabalhando, eu tenho esse papel, então, de ser facilitadora do autoconhecimento, de trazer o autoconhecimento como um empoderamento. Mas a partir do momento que eu encerrei esse trabalho, eu continuo na minha casa, mas eu não estou mais como profissional, eu tenho a minha vida pessoal, sabe? Eu tenho as minhas relações. E como que é isso de limite? Eu não vou atender uma pessoa que me liga às 11 horas da noite para saber coisa do meu trabalho, sabe? Em que momento eu coloco esse limite que até aqui eu vou responder as coisas da minha profissão e até que momento não? Então, assim, são papéis que nós desempenhamos como filha, como mãe, como amiga, como esposa, como profissional. E quais são os limites que você coloca em cada um desses papéis? Porque cada papel tem, então, esse nível de hierarquia, cada papel tem as responsabilidades. E como que você estipula esse limite, sabe? Ou não tem limite, cada um chega aí, te trato como mãe quando você está como professora, eu converso sobre trabalho com você na hora do almoço, quando nós somos uma família. Então, assim, limites, eles existem em vários diferentes aspectos, papéis e condições. E aí que entram as regras. A regra está clara para você? Muitas vezes você não sabe dizer quais são seus limites. Como que você vai comunicar para alguém o que você não sabe sobre você? E se você não sabe sobre você, eu faço e aconteço. E vou te patrolando, porque eu não sei o que está acontecendo aí dentro. Eu não sei, sabe, o quanto isso está sendo pesado para você. Ainda mais se você não expressa, se você não verbaliza o que você está sentindo diante do meu convite. Então, a comunicação, ela traz essa clareza, essa honestidade dentro. Isso aqui que está acontecendo dentro de mim, eu mostro para você, e você mostra o que acontece dentro de você quando você me pede algo. E a partir disso, nós vemos como nós podemos aparar isso, como nós podemos equilibrar, até que ponto eu posso ceder e até que ponto eu não posso. E o que eu não posso ceder dentro do que você me pede, você lida com isso. E o que você não pode ceder e eu estou te pedindo, eu lido com isso, com as minhas expectativas, com as minhas projeções, com as minhas sombras, com as minhas dores, né? Então, eu sou a minha responsabilidade, você é a sua responsabilidade, mas a nossa responsabilidade isso do compartilhar com uma clareza e uma honestidade, certo, gente? Eu acho que era isso, então. Tem mais dois itens que eu anotei aqui pra vocês. Deixa eu só ver minha bateria, gente, que tá acabando aqui, dá tempo. Outro item, então, que eu tinha anotado é essa questão de não pegar problema do outro.
Não pega o problema dos outros. Eu posso vir conversar com você, falar sobre o meu problema, mas o limite é isso, entender que este é o seu problema, você lida com ele. Eu vou te ajudar onde eu tiver condição, como você me pedir e eu puder, mas esse é o seu problema. Porque tem pessoas que elas se anulam, elas não existem, estão sempre se envolvendo nas questões dos outros para não entrar em contato com o que elas sentem. Ou seja, eu me ocupo com o problema de toda a minha família para não olhar para as minhas questões. Então, olha lá, quanta desonestidade existe na nossa relação, na forma como a gente se relaciona, né? Conosco mesmo, eu digo. Então, assim, não pegue problema dos outros. Vim, contei pra você meu problema e tal, ok. O que eu gosto de perguntar hoje em dia é: como eu posso te ajudar? Sabe? Porque às vezes a pessoa ela só quer falar, às vezes ela não tá pedindo nada. E nisso você se envolveu, vestiu a capa da super-heroína, quer salvar a pessoa, se tornou mãe da pessoa, pegou o problema da pessoa pra você, e isso nem estava sendo pedido para que você fizesse. E muitas vezes existe sim isso de envolver, né, a pessoa nos envolver nas questões dela. E se eu não coloco esse limite de tipo, epa, isso aqui é teu, sabe? Lide com isso. Eu acabo carregando um fardo que eu não estou ajudando em nada. Muito, muito pelo contrário, eu estou piorando as condições. Porque esse problema, tanto os meus quanto dos outros, eles vêm como um convite, uma proposta de lapidação. Ou seja, existe algo aqui que você precisa olhar, que você precisa se transformar, e que esse problema está vindo te ensinar. Esse problema é como se fosse uma escola, entende? Ele está te dando todos os elementos, as situações e os personagens que você precisa para desenvolver algo, para você enxergar algo sobre você que está inconsciente, para você até o limite. O limite é isso, né? Não é uma fórmula mágica, opa, agora eu sei quais meus limites, não vai acontecer. Não, a vida vai preparar muitos cenários para você se posicionar, opa, isso aqui não, sabe? E aí entrar em contato com aquelas crenças que eu falei, entrar em contato e lidar com a reação do outro. Então, isso tudo vai acontecer. E quando eu pego o problema do outro para mim, eu tô nesse sentido de que tirando o poder de resolução da pessoa, né? Nós fazemos isso com criança, mas com criança é óbvio, né? Isso de querer resolver o problema da criança. Mas quantos adultos continuam sem conseguir resolver o problema? E a caminhada é sozinha. Nós caminhamos lado a lado, mas a caminhada é tua. Então, como é que o outro vai aprender a resolver problemas se você está sempre sendo mãe, se você está sempre sendo heroína, se você está sempre, sabe, querendo pegar para você? E não é assim que funciona. É igual quando alguém está triste, não adianta nada eu ficar triste com a pessoa. Ela não vai ficar menos triste. Então é muito melhor eu estar equilibrada, eu estar aqui bem resolvida dentro das minhas emoções, do meu universo, e compartilhar esse momento com a pessoa, do que eu ficar triste junto. Vamos pra merda junto, pessoal. Não é compaixão isso, gente, não é empatia, não serve pra nada, tá? Então a mesma coisa com o problema. Chegou, poxa, respeita o momento da pessoa, esteja ali por ela se ela precisar, se você tiver condições, mas o problema é dela, assim como o seu problema é seu. E o que eu sempre digo, se todo mundo carregar a sua própria carriola, vai ser maravilhosa essa caminhada juntos. O ruim é quando um fica querendo jogar o tijolo pra carriola do outro, aí pesa, né? Porque dá conta da gente, a gente consegue. E a última, então, tem outra coisa que não tem a ver com limites, mas eu quero trazer. Isso de olhar para o outro e falar, nossa, é muito pesado, nossa, como que essa pessoa está dando conta? Olha só o julgamento que eu estou fazendo quando eu olho com dó. Quando eu trago dó no meu olhar, no meu julgamento para a pessoa, inconscientemente eu estou fazendo o quê? Eu dou conta, você não. Eu sou forte, você não. Eu sou, sabe, eu tô aqui, você tá aqui. Por isso que eu te olho com esse olhar de piedade. Nossa, você não dá conta, eu preciso pegar isso pra mim. Então é muita coisa inconsciente que o autoconhecimento vem te libertando aos poucos. E aí, olha pra isso. E isso muitas vezes chega como conflitos, isso vem a partir do outro. Então, observa aí, eu preciso mesmo pegar esse problema do outro, ou tudo isso que tá chegando é o que essa pessoa precisa, sabe? Seja pela dor, isso vai do nível de consciência, seja pelo amor, mas essa pessoa precisa passar por isso. Então eu posso estar aqui apoiando essa pessoa e respeitando o que ela dá conta de fazer, tá? E a última dica que eu quero dar, deixa eu só conferir aqui de novo a bateria, tá? É sobre tomar atitude então, gente, porque não existe fórmula mágica. Ok, Laura, identifiquei o motivo pelo qual eu falo sim quando eu quero dizer não, consegui identificar situações em que meu limite está sendo respeitado. E agora, o que você faz com isso, né? Você tem que começar de algum lugar, você tem que começar como você dá conta, mas precisa começar. Porque eu não posso fazer isso por você, também não faria.
Mas não existe fórmula mágica, então é a hora que você usa o seu adulto para acolher essa criança e dizer, tudo bem, até agora você tinha essa necessidade muito grande de falar não, porque era o que você tinha condição de fazer, né? Como você aprendeu, como você conseguiu se virar para se relacionar com as pessoas até então, se sentir amada, mas agora o jogo é outro, né? Agora você já tem condição de assumir essa mulher que mora aí dentro de você e falar não, querendo falar não, e bancar as consequências disso, de deixar com o outro o que é do outro, desagradar quando for necessário, e isso tudo vai trazendo uma leveza muito grande. E o mais legal desse processo, gente, é que quando você começa a falar não, querendo falar não, que nem eu falei, algumas vezes sim causa esse conflito, principalmente se você é uma pessoa que diz sim sempre. Mas depois, as pessoas elas te respeitam muito por isso, sabe? E elas respeitam a sua honestidade, elas respeitam a sua integridade, e isso é algo que elas admiram, sabe? Então não tenha medo, vale muito a pena, lembrando que é por você, que é o que eu sempre falo, você mora aí dentro, você sabe a dor que você sente, você sabe o que é se sentir esgotada, se sentir cansada, se sentir não vista, desrespeitada. E aí você coloca na balança, sabe? Eu vou encontrar mecanismos que eu dou conta para ir me posicionando como eu tenho condição agora e vou aprendendo e aperfeiçoando, ou eu vou levar isso adiante, no sentido de vou continuar uma vida me anulando para que as relações possam estar bem, superficialmente, né? Porque aqui dentro não tá bem. Então vale a pena esse preço, você coloca na tua balança, você sente que para mim, isso é muito claro que para mim não vale a pena, tá? Então faça esse questionamento e começa a tomar atitude para resolver o que está incomodando. Como é isso? Sabe? Se posicionando, dizendo... vou falar para mim, outro exemplo meu. Quando eu comia carne, e eu resolvi parar de comer carne, e toda vez que eu ia em churrasco era a mesma piadinha, era a mesma brincadeira e tal, e eu ficava rindo. Até que um dia eu falei, cara, isso não tá legal, eu tô ficando um pouco de saco cheio disso, eu não posso ficar rindo. E o que eu fiz? Nada, só fiquei assim, ó. Assim, essa era a minha cara. A pessoa fazia piada, eu ficava assim, ó. Só isso. Foi 1, 2, 3, sabe? E a conversa muda. Então, assim, o quanto você é agradável para que o outro se sinta confortável, sabe? O quanto você se fere, quanto você não verbaliza. Poxa, isso é muito chato, eu gostaria do seu apoio, sabe? Isso não tá sendo muito legal. O quanto, então, você tá passando por cima de algo que é importante para você, para manter essa falsa harmonia que existe de repente nessa relação que você está se sentindo mal, certo? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa, gente? Então, quero agradecer vocês e dizer que quinta-feira, agora, vai ter a primeira aula aberta e gratuita do Mergulhando em Si Online, que é um programa, uma jornada de autoconhecimento para as mulheres, como uma forma de empoderamento, para ir identificando, então, esses mecanismos, como eu falei, esse mecanismo do limite, quantas coisas você faz de forma inconsciente e que isso interfere muito na sua relação consigo mesma, como você se sente, como você se enxerga e como você vai para as relações, como acontecem essas trocas. Então, na quinta-feira, vai acontecer a primeira aula às 20 horas de Brasília. É só clicar lá no link da bio, no meu perfil, que tem um link que vai para o Telegram. E no Telegram eu vou mandar o link do Zoom, que vai ser aula viva. E depois tem mais 4 aulas. Então, quem quiser participar da jornada, são 5 aulas ao vivo. E eu vou mandar também essas aulas gravadas num grupo para quem quiser participar, certo? Muito obrigada e lembre de compartilhar com quem você sabe que está passando por essa situação com dificuldade de colocar limites na vida.